Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez reunidos para que possamos fazer o estudo da obra de Martins Peralva, Mediunidade e Evolução. E nós hoje estamos no capítulo 27, Mediunidade amanhã. Cada médium é mobilizado na obra do bem, conforme as possibilidades de que se dispõe. Emmanuel. O Espiritismo, em sua função regenerativa da humanidade, prepara as criaturas para o advento do mediunismo sublimado. Sublimado, né? Vem aí do termo sublime, né? Desprovido aí de qualquer interesse menos nobre. Vem aí do termo mediunidade com Jesus, né? Jesus, enquanto esteve conosco na terra, foi o médium de Deus, né? A face de Deus revelada aos homens. Foi instrumento de Deus para a humanidade, né? Ele exerceu ali o mediunismo sublimado e deixou aquela célebre frase para nós, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, precisamos ali estar de acordo com os ensinamentos de Jesus, conhecer esses ensinamentos, nos melhorar para que possamos melhor servir, para que possamos, sim, caminhar para o advento do mediunismo sublimado. Com pouco mais de um século de existência, tem a doutrina espírita adaptado criaturas, aqui e alhures, para o serviço de assimilação do pensamento do Cristo. Por seus enviados, seres que o mundo reverencia por sua grandeza, devotamento e apostolado. Quando ele traz aqui para nós, né, com pouco mais de um século de existência, eu busquei ali no livro dos Espíritos, né, que é ali a base, a primeira obra de codificação da doutrina espírita, né, que a gente sabe hoje ser a terceira revelação, que é o Consolador prometido por Jesus, que ao seu tempo veio e não pôde falar tudo, não pôde revelar tudo, porque nós não tínhamos o conhecimento suficiente, né? A gente não tinha maturidade suficiente para receber esse conhecimento. Então, aqui, só para a gente poder fazer uma breve explanação, com um pouco mais de um século de existência, e entender o que ele quis dizer, né? Com que foram adaptando as criaturas aqui, alhures. Na tradução de José Herculano Pires, ele traz para nós que quando o mundo se preparava para sair do caos da civilização primitiva, apareceu Moisés como condutor de um povo destinado a traçar as linhas de um novo mundo. E de suas mãos surgiu a Bíblia. Não foi Moisés que escreveu, mas foi ele o motivo central dessa primeira codificação que nós temos como sendo a primeira revelação de Deus aos homens, através da lei dos 10 mandamentos. E conhecemos também, nesse mesmo contexto, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, que foi necessário para aquela época, né? Jesus, aliás, né? A doutrina, ela vem adaptando as criaturas desde a antiguidade para que ela pudesse servir hoje, né? De celeiro aí para as novas ideias, para que as realizações da mediunidade sublimada pudesse ir criando terreno. Ela foi preparando esse terreno para que essas sementes viessem a nascer e crescer aí como mediunidade sublimada. E aqui na leitura, né, ele vem contando de Moisés, e aí depois José Herculano Pires vem narrando para nós. Codificação do novo ciclo de revelação, o cristão. Mais tarde, quando a influência bíblica já havia modelado um povo, e quando esse povo já se dispersava por todo o mundo gentil, espalhando a nova lei, apareceu Jesus. E das suas palavras, recolhidas pelos discípulos, surgiu o Evangelho.
Então, a gente tem toda ali uma história, toda ali uma preparação. Não é de se admirar que se apresente muitas vezes assustadora e contraditória para o homem moderno. O Evangelho é a codificação da segunda revelação cristã, que brilha no centro da tríade dessas revelações, tendo na figura do Cristo o sol que ilumina as duas outras, que lança a luz sobre o passado e o futuro. Então, nós temos ali na segunda revelação, que foi Jesus, através da lei do amor, o sol que brilha e ilumina o passado, que veio com Moisés no Velho Testamento, na Bíblia, né? E que vai lançar luz ao futuro, que é o Consolador prometido na codificação da doutrina espírita, estabelecendo entre ambos a conexão necessária, o passado e o futuro. Então, existe aí um preparo, né, desde tempos remotos, para que a gente pudesse um dia estar exercendo ali a mediunidade sublimada. A maioria dos medianeiros, entretanto, dada a nossa imperfeição, ele vem falando de nós agora, ainda não alcançou a faixa sublime onde operam os mensageiros do amor, motivo pelo que verificamos frequentes casos de obsessão kármicas dolorosas. Ainda hoje, nós ainda observamos muitos casos de obsessões dolorosas. Porém, como nós utilizamos a referência de José Herculano Pires para contar um pouco ali da história dessa preparação do terreno fértil da terra para que um dia pudéssemos sermos medianeiros sublimes, né? Sermos mensageiros dos espíritos superiores e não mensageiros que somos hoje de espíritos ainda como nós, né? Inferiorizados, ser medianeiros desses e passar a ser medianeiro do alto. Nós trouxemos também, com relação aos casos kármicos de obsessões dolorosas, que elas existem desde a época de Moisés, desde a época de Jesus, né? E falando da época que Jesus esteve entre nós, só para a gente poder destacar alguns casos dessas obsessões kármicas, né? Nós buscamos a referência no livro Seara dos Médiuns, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e ele vem aqui nos relatando que desde a tempos remotos, né, o combate começa no alvorecer do apostolado divino. Depois da resplandecente consagração na manjedoura, ou seja, depois que Jesus nasceu, ele foi perseguido por Herodes, né, através da matança dos pequeninos. Mais tarde, ele estava obsedado, né, Herodes estava obsedado aí pelas forças trevosas, pelas forças inferiores, que não queria que o advento sublime da mensagem de Jesus, dessa face revelada de Deus para o homem acontecesse, e eles foram obsediando a quem podia no meio dessa caminhada. E foi através também de um processo obsessivo que João Batista veio também a morrer degolado, né, por uma vaidade de Salomé. Foi através também de vários casos aqui, ele relata vários, eu destaquei só alguns. Entre os que lhe comungam a estrada surgem obsessões e psicoses diversas. Maria de Magdala, que seria mensageira da ressurreição, fora vítima de entidades perversas. Pedro sofria de obsessão periódica, tanto é que negou Jesus 3 vezes. Judas era enceguecido em obsessão fulminante, ele queria lhe tomar a posse, o poder, e ele queria que Jesus fosse poderoso a todo custo, não sabia esperar o tempo, né? Caifás mostrava-se paranoico, Pilatos tinha crises de medo, e assim vai indo, ele vai relatando vários casos de obsessão, né? Então, essa obsessão kármicas dolorosas, elas têm origem no nosso pretérito, em dívidas e desafetos que nós conquistamos em outras reencarnações, onde perdemos a oportunidade de perseverar no bem. Cedemos espaço mais para o mal do que para o bem.
e com isso nós criamos ali uma rede de relacionamentos de desafetos. Muitos nos perdoaram, mas alguns deles não nos perdoaram e eles nos perseguem, eles convivem conosco. E nós não podemos querer que eles sejam aprisionados e afastados de nós, mas nós precisamos mudar a nossa mente, a nossa condição, as nossas vibrações, a nossa moralidade, para que possamos, com o exemplo, mostrar para eles que estamos modificando e que eles também podem, né? Que somente o bem há de vencer, que mesmo se hoje eles ainda estão tolhidos dessa mensagem de Cristo, no futuro eles vão ter que seguir esse caminho. Então, nós precisamos começar hoje, dar o exemplo, para que esses nossos desafetos vejam, percebam em nós essas melhorias, né? E que um dia eles possam deixar de nos obsedar. Obsessões que evidenciam o equânime funcionamento da lei de causa e efeito. Foi o que nós falamos agora, né? Nós estamos hoje colhendo aquilo que nós plantamos lá atrás. E muitas vezes o nosso plantio lá atrás, ele foi um plantio de dívidas, de débitos, de sofrimento, de lágrimas, de sangue, né? Então, hoje nós estamos colhendo o efeito disso que nós fizemos no passado. Por isso, nós ainda sofremos esse processo da lei de causa e efeito. E comprovam que permanecemos sintonizados com esferas menos elevadas do plano espiritual. A superação ou transposição de esferas densas, onde campeia o sofrimento e se desenrolam angustiantes simbioses psíquicas, é trabalho que o homem terreno, herdeiro de passado delituoso, realizará portas adentro do Espiritismo sob a luz abençoada do Evangelho do Senhor, a boa nova da imortalidade, né? Ele veio trazendo aqui aquilo que a gente estava falando a respeito, né? Que a nossa plantação, ela não foi das melhores no passado, então nós estamos espiando ela aqui. Somos nós, espíritos milenares, que já nascemos e renascemos tantas vezes e que na grande maioria delas perdemos a oportunidade de sermos instrumento, de sermos médium, né, do bem. Perdemos a oportunidade aí de nos seguir a caminhada rumo à nossa evolução moral. E aí ele vem aqui falando dessa superação que a gente vai precisar transpor essas esferas densas, né? Isso não acontece da noite para o dia. São passos pequenininhos e contínuos. Precisamos ter essa continuidade no nosso dia a dia, né? Ou seja, a gente precisa exercer e praticar a mediunidade 24 horas por dia. Para isso, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6 do Consolador, o Espírito da Verdade nos dá 2 conselhos. Espírita, 2 novos conselhos vos dou. O primeiro, amai-vos uns aos outros. O segundo, instruir-vos. Porque nós precisamos nos melhorar para melhor servir. Nós precisamos conhecer de onde viemos, onde estamos e para onde queremos ir, para que possamos cercear nossa mente, nossos pensamentos e galgar estratégias para bloquear a influência do mal e estarmos em sintonia com a influência do bem. Nós precisamos entender que existe esse processo, né? E precisamos praticar o bem. Por isso a gente precisa nos instruir. A doutrina espírita, estimulando a fraternidade, ao conhecimento e a moralização do espírito, conduzirá a humanidade para o mediunismo em novo estágio, no amanhã do tempo, possibilitando o maravilhoso consórcio das ondas de luz do mundo espiritual, redimindo com as vibrações de amor dos seres em processo de verticalização do sentimento, né? Horizonte vertical. Hoje nós amamos ainda de modo horizontal,
né? A gente ainda ama muito por conveniência. A gente ama em troca de algo. Ama aquele que nos trata bem, ama o filho porque nasceu de nós, nem que seja da nossa barriga, do nosso coração. Amamos a nossa casa, amamos muito ainda de modo material. Não conseguimos ainda essa verticalização do sentimento, ao alto, amar de forma universal, considerar que o outro ele é diferente de mim, entender que o passo dele na caminhada evolutiva é diferente da minha, ou ele está ali mais adiante, ou ele está mais atrás, mas eu preciso respeitar o estágio dele e não negligenciar o meu amor naquele momento, não negligenciar a instrução para ele naquele momento. Verticalização do sentimento é fazer com que ele seja direcionado ao alto, né? Amar como Jesus nos amou, fazer o que ele nos pediu. E para isso, como que a gente vai fazer? O que é que ele nos pediu? É através das obras, através do estudo, através do conhecimento, que a gente vai entender qual que é a proposta dele em nossas vidas. Eu queria citar aqui, ainda nessa obra Seara dos Médiuns, no capítulo Obsessão e Jesus, que ele vem falando aqui para nós. À vista disso... Não, peraí um pouquinho, que não é essa que eu quero falar, não. Bom, o que eu separei aqui para nós, com relação a essa etapa do nosso estudo com Martins Peralva, é esse capítulo da obra de um livro também dele, o que nós estudamos na segunda-feira, Estudando a Mediunidade, que é um estudo também de domínios da mediunidade, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Ele é um estudo dessa obra nos domínios da mediunidade, e aqui ele traz para nós, eu destaquei 3 etapas do capítulo Mediunidade com Jesus, que é o capítulo 1 desse livro, e que ilustra o que nós estamos estudando na obra de Mediunidade e Evolução. A humanidade procurando destruir os grilhões que ainda a vinculam à era da matéria, na qual predominam os sentimentos inferiorizados, apresenta dolorosos sintomas de decomposição, à maneira de um corpo que se esvai lentamente, a fim de, pelo ministério do renascimento, dar vida a outro ser mais perfeito e formoso. Ou seja, nós estamos passando por um momento de transição planetária, onde a gente vem deixando ali o mundo de provas e expiações para que possamos entrar no mundo de regeneração. Nós estamos saindo da era da matéria para começar a viver a era do espírito. Ou seja, nós precisamos sepultar o homem velho que existe em nós e dar vida ao novo, dar vida a novos sentimentos, a novas atitudes, a novas ações, sermos protagonistas das nossas vidas e passar a selecionar melhor a semente que vamos plantar, porque dessa plantação é que vai nascer a nossa colheita ali no futuro. Então a gente precisa trabalhar, nós somos os trabalhadores da última hora, precisamos despertar em nós esse senso de urgência para que possamos nos instruir em conhecimento e ampliar a nossa capacidade de amar. Seguindo nesse mesmo livro, ele vem falando que essa condição degradante que o homem vive hoje, de ser médium, ainda de espíritos inferiores, sermos ainda instrumento de maldade diante do mundo, é a ausência do evangelho no coração humano. A ausência do evangelho. Numa outra reunião, nós falamos que nós precisamos evangelizarmos, né? Como que a gente evangeliza? É através de conhecimento, é através da busca da história, é através dos ensinamentos do passado, é através das perspectivas para o futuro. Os problemas materiais, os instintos ainda falando bem alto na intimidade do próprio coração, a inclinação ao personalismo e à vaidade, a
potência e ao amor próprio, enfim, a condição ainda mais deficitária de sua individualidade espiritual. Concorrem para que o mais alto encontre nessa altura dos tempos forte obstáculo à livre, plena e espontânea manifestação. Então, hoje, ainda não conseguimos, muitas vezes, ser instrumento digno da espiritualidade sublime, porque somos vaidosos, prepotentes, nosso amor próprio ainda grita muito forte em nós, né? E isso provoca fortes obstáculos para a manifestação da espiritualidade superior. Seguindo aqui, então, no livro de Martins Peralva, ele vem trazendo a mediunidade torturada de hoje, com seu imenso cortejo de aflições, a refletirem a conturbação e o desequilíbrio, deixará de existir. Essa mediunidade torturada, aflitiva, aonde a gente às vezes entra em contato, muitas vezes em sintonia com vibrações negativas, muitas vezes em resgates dolorosos do nosso passado, ela vai deixar de existir. Essa dívida a gente vem pagando e estamos pagando em parcelas pequenininhas, né? Ou seja, e a gente vai pagar através da melhoria interna, né? Nós precisamos nos renovar, deixar para trás o homem velho e surgir o homem novo para que a gente possa ser referência, não ser referência, mas ser instrumento digno da espiritualidade para que se use do nosso olhar, do nosso ouvido e da nossa boca das nossas mãos, por que não, né? Ou seja, de nós para que sejamos instrumento do bem em prol ao próximo. Nós só conseguimos chegar a Jesus, chegarmos a elevarmos através do próximo. Nós auxiliando uns aos outros é que nós vamos galgar uma escala evolutiva. É através do próximo, é pelo próximo, é com o próximo. A mediunidade gloriosa, fonte dos mais elevados ideais, jorrará em catadupas, fertilizando a sementeira da fraternidade, instruída pelo mestre Galileu no cenário da Palestina. Então, você viu que nós recordamos a história de Jesus, vimos lá Jesus e Obsessão, na obra da Seara dos Médiuns, vimos aqui a mediunidade com Jesus, porque tudo isso tem fundamento lá. Né? Foi através dele que veio esse grande ensinamento na segunda revelação, que é a lei de amor, de tolerância, né? E através dele também que ele anunciou aí o Consolador prometido, que viria ficar conosco, né? E iria explicar tudo aquilo que ele ainda não havia explicado, que iria relembrar aquilo que nós esquecemos. E trazendo ainda para encerrar esse capítulo, nesse aspecto de esperança, que a mediunidade de amanhã, ela tende a ser uma mediunidade mais saudável, né, mais direcionada para o bem do que a mediunidade de hoje, né? Para finalizar e fechar, nós gostaríamos de reproduzir Martins Peralva no Estudando a Mediunidade, onde ele fala: não podemos, por enquanto, é verdade, desejar uma comunidade realmente cristã, onde todos se entendam, pensem no bem, pelo bem vivam e pelo bem realizem. Seria extemporaneamente a era do Espírito, realização que pertencerá aos milênios futuros, quando tivermos a presença do Cristo de Deus no próprio coração, convertido em templo divino, em condição, por conseguinte, de repetirmos leal e sinceramente, com o grande bandeirante do Evangelho: já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Então, no futuro, nós vamos ter isso, nós vamos caminhar para isso. Nos milênios futuros, né? Já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Essa transição inevitável da era da matéria para a era do espírito, ela pode começar conosco hoje. Nós mudando os nossos pensamentos, praticando mais o orar e vigiar, para que possamos entrar em sintonia com aquilo que realmente desejamos para a nossa vida e que possamos desejar o bem, pensar no bem, praticar o bem, né? Para a gente ser instrumentos dignos da espiritualidade, a gente precisa
nos melhorar, para melhor servir. E essa fica a mensagem de hoje, né? O convite aí a estudar, principalmente a estudar as obras de Kardec, para que possamos entender a nossa história como espíritas, né, diante do espiritismo, e poder, com isso, aperfeiçoar. Com isso, a gente pode melhorar a nossa comunicação com os espíritos desencarnados e deles aurir o que for necessário para que possamos melhorar e progredir, né, enquanto espíritos. Que Jesus nos abençoe, que possamos estar juntos aqui na próxima sexta-feira com mais um estudo, onde a gente vai seguir no capítulo 28, Mediunidade no Grande Futuro. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.